Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Amado irmão, amada irmã em Cristo Jesus, que a paz de Deus, que o amor de Deus triunfe assim em nossas vidas, em nossos corações. Que Deus abençoe a tua família, a minha família, nós. Que Deus tenha assim grandes graças, abundâncias de milagres para mim, para você, para todos que promovem o bem. Convido você neste momento a deixar, Deus falar em teu coração através da palavra. Então vamos aqui receber a Santíssima Trindade, invocando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aqui do Trilha da Fé, eu trago para você o Evangelho segundo São João, o prólogo, capítulo 1, versículo de 1 até o 12. E assim, depois nós vamos falar um pouco, aprender um pouco sobre a passagem de São Francisco de Assis aqui nessa terra. Mas primeiro a gente busca o reino de Deus. A gente fala de Cristo. Ele é a essência da nossa vida. Ele é o foco em que precisamos estar assim inseridos neste processo de evangelização. É preciso ser missionários, comprometidos com o reino de Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus é a palavra que revela Deus aos homens. No começo a palavra já existia, a palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. No começo ela estava voltada para Deus. Tudo foi feito por meio dela, e de tudo que existe nada foi feito sem ela. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram apagá-la. Apareceu um homem enviado por Deus que se chamava João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas apenas a testemunha da luz. A luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. A luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. A palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para a sua casa, mas os seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, aqueles que acreditam no seu nome. Palavra de vida eterna, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma breve reflexão desse texto bíblico em João, capítulo 1. O prólogo de João lembra a introdução de Gênesis 1, capítulo 1, versículo de 1 a 13, 2, versículo de 1 a 4a. No começo, antes da criação, o Filho de Deus já existia em Deus, voltado para o Pai. Estava em Deus como a expressão de Deus, eterna e invisível. O Filho é a imagem do Pai e o Pai se vê totalmente ao Filho, porque ele mesmo é o Pai, né? Então, há essa comunhão. Ambos num eterno diálogo e mútua comunicação. A palavra é a sabedoria de Deus vislumbrada nas maravilhas do mundo e no desenrolar da história, do modo que, em todos os tempos, os homens sempre tiveram e têm algum conhecimento dela. Jesus, palavra de Deus, é a luz que ilumina a consciência de todo homem. Mas para onde nos conduziria essa luz? A Bíblia toda afirma que Deus é o amor e fidelidade. A Bíblia toda afirma que Deus é amor e fidelidade, levado pelo seu imenso amor e fiel às suas promessas. Deus quis introduzir homens onde jamais teriam pensado, partilhar a própria vida e a felicidade de Deus. E para isso, a palavra de fé, E para isso, a palavra se fez homem e veio à sua própria casa neste seu mundo.
Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho aqui agora da figura de Francisco de Assis. Giovanni di Pietro de Bernardone, mais conhecido como São Francisco de Assis, 1181 a 1182, 13 de outubro de 1226. Foi um frade católico da Itália depois de uma juventude irrequieta e mundana. Voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos frades menores, mais conhecidos como franciscanos, que renovaram o catolicismo de seu tempo. Com o hábito da pregação itinerante, quando os religiosos de seu tempo costumavam fixar-se em mosteiros e com sua crença de que o evangelho deveria ser seguido à risca, cada um de nós pode também, né, imitar bons exemplos, e aqui está um deles, como Francisco de Assis. Desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Sua atitude foi original também quando afirmou a bondade e maravilha da criação num tempo em que o mundo era visto como essencialmente mau, quando se dedicou aos mais pobres dos pobres e quando amou todas as criaturas, chamando-as de irmãos. Alguns estudiosos afirmam que sua vida positiva na natureza e do homem, que impregnou a imaginação de toda a sociedade de sua época, foi uma das forças primeiras que levaram à formação da filosofia da Renascença. Então, assim, pessoas que passaram e que deixaram seu bom exemplo de vida. Mas a gente tem que entender, as pessoas têm que entender que quem é para ser, né, assim, destacado neste mundo é a presença cristã, é a presença de Cristo, que só Ele foi à cruz. Então, nenhuma dessas pessoas que hoje são relatadas, que hoje são apresentadas por suas histórias de vida, vai continuar, sempre as pessoas que fizeram bem vão continuar destacando, tá? Então, assim, é a versão do mundo terreno, mas a versão do mundo de Deus só Ele conhece. Então, é preciso não escurecer Cristo para destacar outrem, os santos. A gente agradece, eu mesmo sou assim, grata cada vez que eu leio que existiram pessoas do bem, né, a ponto deste reconhecimento ser aí como um destaque, e só devemos tomar cuidado para que esse destaque não venha, né, as pessoas enaltecem muito, endeusa, esquece do Deus verdadeiro. Então, assim, eu tenho a minha gratidão a essas pessoas que evangelizaram. Vamos ser passantes um dia. Então, assim, eu falo que aí é exemplo de vida cristã, tá? Então, a gente tem que fazer sempre o bem, a gente tem que propagar o bem, mas jamais devemos mascarar a imagem de Cristo. Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é tão simples. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu uma mãe espiritual, porque Ele se fez filho, Ele desceu, Ele escolheu uma mulher, né, para conceber o Espírito Santo, e tinha uma ligação, o Pai com o Filho. É por isso que Jesus diz: tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vos darei, porque existe uma ligação Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é só para que você entenda que precisamos destacar Cristo. Sem Cristo não haveria São Francisco, sem Cristo não existiria santos. Até Maria, né, que ela estava lá e o anjo chegou com a mensagem. Então, tudo por meio da palavra, tudo por meio de Deus, tudo por meio da espiritualidade. É preciso ter esses cuidados, de não estar exaltando ninguém, a não ser Cristo. Cristo é merecedor da nossa exaltação, porque nós o colocamos na cruz, Ele aceitou essa cruz. Então Ele podia dizer que não queria, porque Ele era Deus, Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo, mas Ele desceu à terra para nos dar esse exemplo de vida, esse legado de vida. Só que as pessoas não querem deixar-se ser tocado pela palavra de Deus, o exemplo de Cristo, porque as pessoas estão muito apegadas aos bens materiais, ao ter e não ser. Então, assim, Deus cobra, Deus vem dizendo: aqui eu mais dou, eu vou mais pedir, e a gente precisa entender, porque tem muita coisa aí que não é
não vem de Deus. Tem muita coisa aí que é do mundo e a gente precisa deixar essas coisas para trás, para reverenciar, para anunciar Cristo verdadeiro. Então, assim, as famílias estão se deteriorando, os casamentos estão indo por ralo abaixo, né? A juventude estão se desmerecendo, os pais não reconhecem mais os filhos e colocam a culpa numa sociedade falida, numa sociedade trágica, que não querem aceitar a presença de Deus em suas vidas. Então, assim, a ambição, a falta de perdão, a falta de amor está falando muito mais forte de que Cristo nessas pessoas. Então, nós temos que ter cuidado. Eu aqui vou continuar falando assim, né, desta catequese, vou continuar passando esta catequese para vocês, mas é preciso que muita gente aí não gosta, porque tem o seu santo predileto, tem o seu, né, a sua religião, e cada um quer ver da sua maneira. Então, a minha responsabilidade é de passar o que eu aprendi, é de repassar o que eu recebo. Eu preciso ajudar outras pessoas. Se eu recebo de Deus, eu preciso orientar as pessoas como eu recebo. Eu tive que fazer renúncias, eu preciso fazer renúncias de muita coisa em minha vida, eu preciso perdoar, sem ficar com resíduos. Claro que nós não somos de ferro, eu digo a Deus toda hora isso, mas Ele também nos dá exemplo, né, que Ele pune as pessoas, os injustos, e principalmente os injustos que perseguem a Cristo, né? A Cristo através de nós. Olha o que foi que houve com Paulo, a conversão de Paulo. Então, temos que fazer essa conversão dentro de mim. O que é que eu sou para Cristo? E deixar as coisas do mundo de lado. Claro que você não vai viver só ali não temos força para isso ainda. Mas se conseguirmos buscar essa força a todo momento, logo a gente vai conseguindo se encontrar. E esse reencontro com Deus é assim maravilhoso. E assim, continuando para finalizar essa passagem aqui da vida de Francisco aqui na Terra. Dante Alighieri disse que ele foi uma luz que brilhou sobre o mundo. Dante diz que Francisco foi uma luz que brilhou sobre o mundo. E para muitos, ele foi a maior figura do cristianismo desde Jesus. Quer dizer, ele foi uma figura, qual foi a participação de Francisco na vida de Jesus? Então, ele anunciava o evangelho, ele assumiu, ele ficou do lado dos pobres. Então é isso que Deus quer de nós, essa renúncia, tá? E tudo que vai faltando em nossas vidas, Ele vai acrescentando. Ele não quer que vivamos uma vida triste, Ele quer que nós comamos do suor do nosso rosto, mas Ele pede mais empenho. E assim, mais a despeito do enorme prestígio de que Ele desfruta até os dias de hoje nos círculos cristãos, que fez sua vida e mensagem serem envoltas copiosa fé e dar origem a inumeráveis representações na arte, a pesquisa acadêmica, quer dizer, os pesquisadores, as pessoas que buscaram informação, né? E diz que na pesquisa acadêmica moderna sugere que ainda há muito por elucidar quanto aos aspectos políticos de sua atuação e que devem ser mais exploradas as conexões desses aspectos com seu misticismo pessoal. Sua vida é constituída a partir de biografias escritas pouco após sua morte, mas, segundo alguns estudiosos, essas fontes primitivas ainda estão à espera de edições críticas mais profundas e completas, pois apresentam contradições factuais e tendem a fazer uma apologia de seu caráter, e obras assim deveriam ser analisadas sob uma óptica mais científica e mais isenta de apreciações emocionais do que tem ocorrido até agora, a fim de que sua verdadeira estatura como figura histórica e social, e não apenas religiosa, se esclareça. De qualquer forma, sua posição como um dos grandes santos da cristandade se firmou enquanto ele ainda era vivo e permanece inabalada. Claro, as pessoas que se entregam a Jesus têm sempre uma história, né, que vive no caminho, que renuncia de alguma coisa, tem sempre uma história a ser relatada. Foi canonizado pela Igreja Católica menos de 2 anos após falecer, em 1228.
e por seu apreço, a natureza é mundialmente conhecido como o santo patrono dos animais e do meio ambiente. Né? Santo patrono, né? Segundo aí a história, a canonização aí pela Igreja Católica desse homem que tanto fez assim pela pobreza. Aqui em cima já fala da pobreza do mundo, né, das pessoas em que ele deu a sua parcela de contribuição. Mas nós já vemos aqui embaixo que ele é o protetor, né, dos animais, conhecido como patrono dos animais e do meio ambiente. Então, assim, há um contraste, né? E aí a gente lê e há esse acompanhamento, o segmento que a gente pode tirar da vida de Francisco, de uma pessoa de bem, para que assim nós possamos ajudar as pessoas na evangelização. Então, assim, um dia dedicado, como dizem, né, a São Francisco de Assis, que é dia 3 de outubro. É isso, gente? Hoje é 4 de outubro do ano de 2019. Que Deus abençoe você. Aqui ele teve 1181 ou 1182, né? 3 de outubro de 1226, seria o que ontem? 3 de outubro, segundo aqui a enciclopédia de livros. Então aqui 1226. Aqui embaixo já diz que ele faleceu em 1228. 1226. Então tá aqui 6 para 8, 2, né? E assim a gente fica sem entender muita coisa. Então, 1228, 1226 e que ele faleceu em 1228. Ainda ia pesquisar muita coisa. Então, as primeiras fala da juventude, conversão, fala da fundação da ordem, as primeiras obras, e assim vai, amor, né? Deixa eu ver aqui se eu posso passar mais alguma informação para você. Deixa eu ver aqui no início. Isso, tem muita coisa aqui, viu, na enciclopédia, que fala de Francisco de Assis, São Francisco de Assis. Ele se converteu ainda na juventude. Era filho de comerciante italiano Pietro de Bernardone dei Morricone e sua esposa, né? E sua esposa Bourlemont, cuja família tinha raízes francesas. Os pais de Francisco fazem parte da burguesia da cidade de Assis e, graças a negócios bem-sucedidos na província França, conquistaram a riqueza de bem-estar na ausência do pai. Em viagem à França, sua mãe o batizou com o nome de Giovanni, João em português, a partir do profeta de São João. Para isso tem um fundamentozinho aí, o nome de São Francisco, a partir do profeta São João Batista, na igreja construída em homenagem ao padroeiro da cidade, o Mártir Rufino. A origem de seu nome Francisco é incerta. Para uns, depois de uma viagem à França, onde o menino teria ficado cativado pela vida francesa, sua música, sua poesia e seu povo, seu pai teria começado a chamá-lo de Francesco, que significa francês em italiano. Para outros, seu pai teria feito em vez uma homenagem aos pais natal de sua esposa, embora não haja provas de sua naturalidade francesa. Também foi sugerido o nome foi dado do seu gosto pela língua francesa, que perdurou por toda a vida de Francisco, e era em sua época a linguagem por excelência de literatura cavalariesca. Deixa eu ver aqui, viu, gente? Cavaleiresca, pronto. E da expressão amorosa. O menino cresceu e se tornou um jovem popular entre seus amigos por sua disciplina e extravagância, por sua paixão pelas aventuras, pelas roupas de moda e pela bebida, e por sua liberalidade com dinheiro, mas mostrava uma índole bondosa. Era nessa época fascinado pelas histórias de cavalaria e desejava ganhar fama como um herói. Assim, em 1202, alistou-se como soldado na guerra que se desenvolvia contra a Perúgia,
mas foi capturado e permaneceu preso à espera de um resgate por cerca de um ano. Ao ser liberado, caiu doente com um episódio de febre que duraram quase todo o ano de 1204. Ali apresentaram as duas afecções que o acompanhavam por toda a sua vida, problema de visão e do aparelho digestivo. Depois de recuperado, tentou novamente a carreira das armas e engajou-se em 1205 no exército papal, que lutava contra Frederico II, incentivado por um sonho que tivera. Nele apareceu-lhe alguém chamando pelo nome e levando a um rico palácio, onde vivia uma linda donzela e que estava cheio de armas resplandecentes e outros apetrechos de guerra, indignando de quem eram essas armas esplêndidas. No palácio magnífico foi-lhe respondido que tudo aquilo era seu e de seus soldados. Animado com a perspectiva da glória, pôs-se a caminho, mas o trajeto teve outro sonho ou uma visão, onde ouviu, segundo a versão da legenda Triunçócero, uma voz de dizer: quem de poder sede mais perfeito? Quem de poder... Não, peraí um pouquinho. Quem te pode ser de mais proveito? O Senhor. Sonho ou uma visão? Onde ouviu? Segundo a versão da legenda, uma voz a dizer. Já falei aí. Deixa eu ver aqui. Quem te pode ser de mais proveito? O Senhor ou o servo? Como Francisco respondesse, o Senhor ouviu novamente a voz. Então, por que deixas o Senhor pelo servo? Por que deixas o Senhor pelo servo e o príncipe pelo vassalo? Confundido, Francisco disse: que querias? Que queres que eu faça? E a voz replicou: volte para a tua terra e tu será dito o que haverá de fazer, pois deves entender de outro modo a visão que tivestes. Então aí Francisco, uma pequena história aí, né, de Francisco de Assis, hoje assim destacado aí como um dia dedicado. Eu digo sempre que o dia é dedicado a Cristo todos os dias. Vamos focar, né? E aí tem histórias de pessoas que passaram e vai chegando mais e mais e mais, e a vida assim acontece. E as pessoas não devem sair do foco, que é Jesus Cristo. Mas aí vamos ficando por aqui com mais essa versão aí, né? Aqui da enciclopédia. Deixa eu ver aqui. Tomando ao pé da letra, porque crucifixo de São Damião ordenara, Francisco iniciou sua nova vida. Francisco iniciou, mas teve uma vidinha aí atribulada, né, no início, né, teve muitas coisas, e assim, Francisco iniciou sua nova vida como pedreiro, ajudando a reconstruir diversas igrejas nos arredores de Assis. Houve uma conversão. Esta de São Damião, a de São Pedro e a da Pronúncia e a da Porciúncia. Peraí um pouquinho, viu? Porciúncia. Isso. Que, segundo São Bernardo, era a que ele mais amava. Nele descobriu em 1208 ou 1209 a leitura de uma passagem do Evangelho de Mateus, as linhas gerais que ordenaram a sua vocação. As linhas, né, que ordenaram a sua vocação, que orientaram. Então, na passagem de Mateus diz assim, ó: ide, disse o Salvador, e proclamar em todas as partes que o seu reino está aberto. Vós recebestes gratuitamente, dai sem receber pagamento. Dai sem receber pagamento. Às vezes a gente tem pressa que as pessoas, né, dêem um retorno a gente, não em pagamento. Eu mesmo jamais assim, quando eu faço meu momento caritativo, mas sendo compreendida a todo instante, não tem problema. Vamos lá. Não leveis nem ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nenhum alfoge, nenhuma segunda túnica, nem sandálias, nem o cajado do viajante, pois o trabalhador merece ser sustentado. Acabei de falar. Acho que foi no Evangelho de ontem. Em qualquer vila em que entrardes, procurai alguma pessoa digna e hospeda-vos. Procurai alguma pessoa digna, olhe lá, viu? E hospedai-vos com ela até partides. E quando entrardes em uma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. Então, as pessoas que não são dignas da minha paz, não querem, eu trago para mim.
bem aceito. Tá? Dessa forma, Deioto passou a ser missionário e começou a pregação da palavra divina, fazendo seus primeiros conversos. Entre eles, Bernardo de Quintavelle, um rico burguês de Assis que vendeu tudo o que tinha para dar aos pobres. Pietro Catani, que foi mais tarde seu sucessor na ordem, e o irmão Gilles. Neste período inicial, segundo Setano, teve uma revelação do futuro brilhante de sua ordem e ao mesmo tempo das provações que estavam pela frente, diz o cronista. No começo desta nova vida, tá? No começo desta nova vida, vamos encontrar alguns frutos doces e deliciosos. Depois serão oferecidos outros de menor sabor e doçura. No fim, serão dados alguns cheios de amargo. No começo tudo, por isso que diz, no começo tudo é flor. As frutas doces, as melhores, depois vem um pouquinho com sabor de amargo, de que não poderemos viver, porque sua acidez será intragável para todos, apesar da aparência dos frutos belos e cheirosos. Entretanto, como vos disse o Senhor, fará de nós um grande povo. Então Deus fará de mim um grande povo, fará de você uma grande nação, fará de você um grande homem, uma grande mulher, mas você tem que se permitir essa bondade cristã, em que Ele nos traz esta certeza. Então aí eu falei um pouco o tópico para assim, é um vídeo de quase meia hora, mas que você precisa entender que não adianta passar de qualquer maneira a informação, a catequese e dizer pronto, não, tem que se dedicar, tem que parar meia hora, esse é o tempo agora para a evangelização, esse é o tempo para Cristo, então as coisas ficam para depois. E assim Deus vai me suprindo de todas as minhas necessidades e afastando as pessoas de mim, as pessoas ruins, maléficas que querem, né, me humilhar, então eu não me permito isso, porque Deus veio em forma de Cristo, Deus, seu Filho único, para que todo que nele crê, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida que eu estou buscando, essa vida de amor, de paz. Claro, né, eu prefiro satisfazer o meu espírito. E aí as outras coisas serão me acrescentadas conforme a minha necessidade. É você ter uma entrega para Cristo, não forçada, mas uma entrega de paz, de livre-arbítrio. Ele nos dá esse livre-arbítrio. Então busque, ouça a vozinha dele através de uma mensagem, através de um vídeo. Não é para a minha glória, não é para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ficando por aqui. Entenda que o foco da nossa vida é Cristo. Deus abençoe. Exemplos bons devem ser seguidos, sim, mas nada de exaltação. Exaltação é a cruz de Cristo, ele não está mais na cruz, ele não está mais com as mãos presas, os pés, coroa de espinho está curado, sarado, tudo isso para nos libertar de cada um de nós mesmos, tá? Meu muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau. E ainda se vier noites traiçoeiras, que Deus assim seja fonte de paz, de misericórdia, de amor e de perdão. Tchau.